Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse terceiro domingo da Páscoa, pedindo a Deus que nos dê sempre clareza da nossa vida. E o evangelho que a igreja nos apresenta é o de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados com o que tendes ouvidos? Tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem os ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É assim que Pedro expressa no núcleo da fé cristã. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Nos relatos da aparição de Jesus ressuscitado, sempre tem a dimensão de que a iniciativa é dele. Ele vai ao encontro dos seus. Jesus não vai ao encontro dos que não têm fé. Jesus não vai ao encontro daqueles que o mataram. Jesus não vai ao encontro dos soldados. Jesus não vai ao encontro do sinédrio, de fariseus. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que permanecem unidos, lembrando dele e que têm fé. Então, o que nós temos no Evangelho agora de Lucas? O episódio logo em seguida, o retorno dos discípulos de Emaús. Os Emaús, que desiludidos vão para a sua terra, Jesus os encontra, faz a dinâmica da liturgia eucarística, a liturgia da palavra depois da Eucaristia, e é no partir o pão que os olhos deles se abrem, porque a palavra gera uma ardência no coração. A palavra de Deus deve gerar uma certa dor no coração, uma certa ardência no coração, uma certa inquietação, porque quando a palavra de Deus não nos gera uma inquietação, pode ser que ela esteja sendo interpretada de uma forma incorreta, porque a palavra de Deus sempre gera uma certa inquietação dentro de nós. Afinal, é Deus falando conosco, viu? Não é cafuné e nem anestésico, nada disso. A palavra de Deus que vem ao nosso encontro deve gerar uma certa ardência. Mas é no partir o pão, na memória da ceia eucarística, da memória do lava-pés, é que eles abrem os seus olhos e deixam de estarem cegos e reconhecem Jesus. O ato de reconhecer Jesus faz com que os discípulos de Emaús voltem e dêem testemunho disso. É muito interessante que todos que fazem a experiência do encontro com o ressuscitado tornam-se testemunhas. Atestam o encontro, atestam a verdade, voltam para os seus. E aí vai se formando a comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, que começam a ficar unidos a partir dos relatos de fé, de encontros com o ressuscitado. Então, o que nós temos no evangelho de hoje? Os discípulos de Emaús passam a dar testemunho.
voltam, encontram com os seus e dizem como reconheceram Jesus ao partir o pão. Nesse momento, é o próprio Jesus que aparece diante deles. E uma característica muito interessante, que na maioria das vezes, quando Jesus aparece no meio de grupos que estão rezando ou partilhando a sua experiência ou dando testemunho, a primeira coisa que Jesus diz, a paz esteja convosco. Então o ressuscitado, ele volta não com o sentido de vingança para dar o troco àqueles que o crucificaram, àqueles que armaram contra ele, aqueles que o colocaram na cruz, aqueles que zombaram dele, como o relato do servo sofredor. O ressuscitado volta para encontrar-se com aqueles que ele acredita, que ele tem fé neles, e que dão testemunho e vão se tornando testemunhas deste encontro. E o evangelho de hoje, Jesus começa, o ressuscitado não é um fantasma, ele é palpável, mas também não é uma carne humana que perece, que envelhece. Então é uma experiência única deles. Eles tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, que Deus permite voltar, se encontrar com os seus, para que os seus aprendam que a fé em Jesus vence a morte. Que Jesus venceu a morte definitiva. E é o encontro com a realidade divina, com a realidade após daqui. É um encontro pessoal e eles reconhecem porque esse Jesus que aparece desejando a paz e não a guerra e nem a vingança, a gente gostaria de desejar a guerra e a vingança porque crucificaram o meu mestre, mataram o meu líder, mataram aquele que eu seguia, que eu acreditava, aquele homem bom, mas não, Jesus volta e oferece a paz. A paz esteja convosco. E aí Jesus questiona, mas por quê? E a cegueira, o medo nos coloca na cegueira, né? O medo nos coloca na cegueira. Então Jesus, para mostrar para eles que não é um fantasma, mostra os lados. O ressuscitado traz as marcas da cruz. O ressuscitado traz as marcas da cruz. Então é uma continuação. É uma continuação do crucificado. Aquele crucificado morto às 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, que depois foi sepultado num túmulo virgem, num jardim, que depois esse túmulo estava vazio, agora ele aparece os seus, mas traz as marcas nas mãos e nos pés, e mostra, e pede para comer. O fantasma não come, entendeu? Para depois abrir a inteligência dos discípulos e dizer, pois é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Tudo aquilo que está escrito sobre o Filho do Homem, sobre o Cristo, na Escritura, em Moisés e na lei, tinha que ser cumprido. Tinha que ser cumprido. Para que a glória de Deus se realizasse. Então, tudo aquilo que foi previsto no Antigo Testamento, a respeito de um Messias, de um Salvador, tinha que ser cumprido. É isso que eu estava tentando dizer para vocês. Agora vocês serão testemunhas disso. Vocês serão testemunhas de que Cristo ressuscitou. Para quê? Para que as nações se convertam a partir de Jerusalém. Para que todos acreditem que não é o poder religioso que mata para manter-se no estado que está aprovado por Deus, mas é o crucificado que foi reprovado pelo poder religioso e entrou numa jogada política de armação. É esse que está aprovado por Deus. E vocês serão testemunhas disso. O que nós temos hoje para a nossa fé e para a nossa vida? Nós temos o testemunho dos discípulos de Jesus. É isso que nós temos. Nós temos o fato e o exemplo e o testemunho de gente que durante a Semana Santa era gente medrosa, covarde, escondia, entristecida. Na sexta-feira eram fujões, desiludidos. E passa um pouco através de alguns encontros, de algumas experiências, eles se tornam homens e mulheres do testemunho. Eu vi o Senhor está vivo, é o Senhor. E esse, quando encontra com os seus, oferece a paz. Por isso que nós nos encontrando com o ressuscitado, e seja lá como é essa experiência desse corpo transfigurado, desse corpo ressuscitado, possa nos oferecer a paz e que a gente seja testemunho da fé de um Jesus ressuscitado. Um abraço, até mais.